Todo mundo está anunciando e é verdade que hoje é o dia de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. A Fernanda Twigo e o pessoal do Núcleo de Jornalismo aqui da TV Tarobá prepararam uma reportagem muito completa que a gente vai colocar aqui no programa do Povo, aqui no nosso Tempo Quente. Eu estava vendo o jornal e vi a reportagem lá no começo do jornal, bem completinha, sobre a exploração sexual contra criança e adolescente. Então a gente vai colocar essa reportagem para a gente também estar falando sobre esse assunto que é muito interessante e que é muito importante. Fernanda Twigo. As estatísticas chocam. No Brasil, estima-se que existam aproximadamente 500 mil crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e somente 7 em cada 100 casos são denunciados. Diminuir esta subnotificação é o principal desafio para quem trabalha na rede de apoio e de combate a este tipo de crime. E dados indicam que durante a pandemia, devido ao isolamento, este tipo de violência cresceu ainda mais. Infelizmente, agravaram por diversos fatores. O primeiro deles é que, na maioria dos casos, o agressor é alguém muito próximo, ou um padrasto, pai, um irmão ou um tio. Segundo lugar, tudo estava fechado, inclusive os bares. E muitas vezes o abuso sexual ele está ligado ao consumo excessivo de bebida alcoólica. A criança não indo para a escola, porque muitas vezes evita de certo modo, porque as pessoas sabem que às vezes a criança saiu daquele meio, ela pode contar. A Polícia Militar realizou uma operação exclusiva para o enfrentamento ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Cumprimento de vários mandados de prisões que foram pedidos para a Justiça. Nós ainda temos algumas situações que vários mandados as pessoas elas acabam se evadindo. Elas cometem o crime, muitas vezes vão para outros estados, outras cidades, mudam até mesmo de nome. Então, para nós é muito importante que a comunidade realmente denuncie. Nós temos um número exclusivo a nível de 6º Batalhão, né, que é o 99943-1234. É um número da Central de Inteligência nossa do 6º Batalhão, que você pode manter contato de forma anônima, sigilosa. Mais de 50% dos casos são intrafamiliar, há um pacto do silêncio. Porque esse adulto que abusa da criança, ou ele tem um poder aquisitivo na família, ou ele tem um poder físico, é um adulto contra uma criança. Então ele usa de chantagens, punições e nós só trabalhamos com o iceberg, com a ponta do iceberg. Na maioria dos casos, o crime é cometido de forma presencial. Mas este tipo de violência também pode acontecer virtualmente, através de fotos, vídeos e troca de mensagens. Hoje já é reconhecido judicialmente o estupro virtual. Então, é aquela questão de haver necessidade de um toque no corpo, ela não existe, não é imprescindível, principalmente quando a vítima for menores. Então, a prática do chamado sexo virtual, se for com um menor de 14 anos, pode sim enquadrar em estupro. Nós já tivemos condenações e condenação bastante grave, com pena de mais de 20 anos para esse tipo de caso. As formas de prevenção passam pelo olhar atento no seio familiar e pelo diálogo. Nós precisamos ensinar para a criança quais as partes do seu corpo não podem ser tocadas, quais as partes do corpo são íntimas, que só cabe a ela ou com a permissão dela. Em Cascavel, a rede de apoio para o atendimento às vítimas é estruturada. Tivemos dados de 2021 de 80 casos de violações de direito, porém, temos a certeza que esse número pode ser muito maior, pois nem todos os casos de violações de direitos chegam até nós. Então, por isso, a gente faz esse apelo à população que sempre que há algum indício de violação de direito contra crianças e adolescentes, que denuncie. O Disque 100 é o canal para isso.